Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma lei brasileira, no mínimo, peculiar. Pensa só, uma norma de segurança do trabalho que existiu por 41 anos e, em teoria, ela deveria valer para toda e qualquer nova empresa no país, até que um dia, em 2019, ela simplesmente desapareceu. Vamos desvendar juntos a história da norma regulamentadora número 2, a famosa NR02. E a pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que uma regra que ficou nos livros por mais de 4 décadas é revogada assim de uma hora para outra, o que transformou uma lei que foi criada para proteger as pessoas numa espécie de norma fantasma? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender por que a NR02 chegou ao fim, primeiro a gente precisa sacar qual era a dela. E a essência da coisa toda girava em torno de um único conceito, a tal da inspeção prévia. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra a vida longa e, vamos combinar, bem parada da NR02. Ela nasceu lá em 1978, recebeu uma atualização importante só 5 anos depois, em 83, e foi isso. Ficou congelada no tempo por 36 anos, até que em 2019 resolveram dar um fim nela. E aqui está o coração da norma. A NR2 dizia basicamente que nenhuma empresa nova, não importava o tamanho ou o setor, podia abrir as portas sem antes ter o lugar inspecionado e aprovado pelo Ministério do Trabalho. A ideia era ter uma checagem inicial, sabe? Uma garantia do Estado de que aquele local era seguro para os trabalhadores. O objetivo, e isso está no texto da própria norma, era nobre, bem direto ao ponto. A intenção era garantir a segurança desde o primeiríssimo dia de trabalho. Era uma visão proativa. Vamos checar as condições antes que qualquer acidente tenha a chance de acontecer. Faz sentido, né? Agora, presta atenção em como isso funcionava na prática. Tinha 2 caminhos. O ideal era a empresa pedir a inspeção e, se estivesse tudo nos conformes, ela recebia o CAI, o Certificado de Aprovação de Instalações. Só que, e aqui está o pulo do gato, a própria norma já tinha uma válvula de escape. Se o governo não desse conta de fazer a vistoria a tempo, a empresa podia só enviar uma DAI, uma Declaração de Instalações. Basicamente, era a empresa dizendo por escrito: olha, pode confiar, tá tudo certo aqui. Guarda bem essa informação, porque ela é a chave para entender o que veio depois. E isso leva a gente de volta para a pergunta principal. Se a ideia era boa, por que raios a NR02 foi revogada? A resposta está em 3 motivos bem claros. Vamos começar com o primeiro grande problema. Falando de forma bem direta, o Estado simplesmente não tinha gente e nem grana para fazer a parte dele. Imagina só a quantidade de empresas novas abrindo todo santo dia no Brasil. O Ministério do Trabalho não tinha auditores, técnicos, nada. Não tinha recurso suficiente para inspecionar cada uma delas. Era impossível. Essa citação aqui resume a ópera. A ambição da norma de inspecionar todo mundo era, na vida real, inviável. A demanda era gigantesca e a estrutura para atender era minúscula. Isso acabou criando um gargalo absurdo. O que nos leva, sem escapatória, ao segundo ponto. Pois é, se o Estado não conseguia fiscalizar, o que você acha que acontecia? A maioria das empresas simplesmente ignorava a norma. Muitas, aliás, nem sabiam que ela existia. Lembra daquela alternativa, a da E? Então, ela acabou virando a regra não oficial. As poucas empresas que tentavam fazer tudo certinho acabavam só protocolando essa autodeclaração, porque a inspeção mesmo, a visita de um fiscal, essa quase nunca acontecia. E essa frase, dita por especialistas da área, define perfeitamente o que a NR02 virou nos seus últimos anos. Ela se tornou a tal norma fantasma. Estava lá, escrita na lei, mas não existia na vida real. Uma obrigação que quase ninguém cumpria e que o Estado não tinha como cobrar. E aí, para fechar a conta, veio o terceiro e decisivo fator. A revogação da NR02 não foi um ato isolado. Ela fez parte de um movimento bem maior do governo, lá em 2019, para simplificar as coisas, para desburocratizar. A ideia era cortar regras que já estavam velhas, ultrapassadas ou que só criavam papeladas sem trazer benefício prático. E a NR02, por ser uma norma que já não funcionava, era um alvo perfeito nesse processo. Ok. Então, a norma caiu, a burocracia, pelo menos essa, foi embora. Mas e a segurança? Aquela que, em tese, a norma deveria garantir. O que ficou no lugar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se não tem mais inspeção prévia obrigatória, quer dizer que as empresas agora podem abrir de qualquer jeito, sem se preocupar com a segurança de quem trabalha lá? A resposta é um sonoro e definitivo não. O fim da NR2 não foi, de jeito nenhum, um passe livre para negligência. Muito pelo contrário.
O ponto-chave aqui é a mudança de filosofia. A gente saiu de um modelo onde o Estado dava uma bênção inicial para um modelo onde a responsabilidade é 100% da empresa, desde o dia zero. A segurança deixou de ser um evento único, tipo tirar uma licença, e passou a ser um processo contínuo, vivo. E é aí que entra a NR01 com o seu Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Agora, a própria empresa tem que identificar, avaliar e controlar seus riscos o tempo todo. É um sistema mais inteligente porque, vamos ser sinceros, uma inspeção lá no começo não prevê as mudanças e os novos riscos que aparecem no dia a dia. E o papel do Estado também mudou. Em vez de só aprovar o início, ele agora fiscaliza o jogo rolando para ver se essa gestão de riscos está acontecendo de verdade. E assim, a gente chega ao legado da NR02. Mesmo depois de morta, o que essa norma fantasma ainda tem para nos ensinar? E aqui está a grande lição. A NR02, lá na sua essência, tinha um princípio que é a base da segurança do trabalho. A gente precisa pensar na segurança desde o projeto, desde o começo. A ferramenta que ela usava, a inspeção do governo, se mostrou ruim, ineficaz. Mas o princípio por trás dela, esse continua mais válido do que nunca. A diferença é que agora a responsabilidade de aplicar esse princípio é toda da empresa. E a gente encerra com essa reflexão. A revogação da NR2, de fato, eliminou uma burocracia que não funcionava. A liberdade e a responsabilidade das empresas aumentaram. Mas a grande questão que fica no ar é: essa mudança está realmente fortalecendo uma cultura de prevenção onde segurança é um valor de verdade ou só abre uma brecha para os riscos serem ignorados até que uma fiscalização apareça ou, pior, até que um acidente aconteça? Essa é a pergunta que ecoa até hoje no mundo da segurança do trabalho.